Próximo ponto que queria compartilhar com vocês é que em nossos casamentos devemos focar nas virtudes do nosso parceiro e não nas deficiências. A verdade é que todos temos virtudes e todos temos deficiências. A questão é como é que eu vou ver, com que olhos vou ver o meu cônjuge. É um pouco como um copo de água parcialmente cheio. Como é que você diria? É um copo de água cheio pela metade ou é vazio pela metade? Isso faz uma diferença tremenda na maneira que encaramos, que focamos em nossos cônjuges. Quando vejo principalmente as qualidades da minha esposa, por exemplo, eu vejo a sua beleza, eu penso na sua preciosidade, eu penso naquelas qualidades que me atraíram a ela no princípio. Quando vejo principalmente seus defeitos, suas imperfeições, posso começar a sentir até desgosto ou até repugnância do meu cônjuge. Já mencionamos que nunca devemos perder de vista que Deus ainda terminou conosco. Nem com ela e nem comigo. Ninguém quer uma dieta só de ervas amargas. Da mesma forma, nenhum relacionamento conjugal pode prosperar quando um ou outro sempre considera seu cônjuge um copo vazio pela metade. Você tem visto um casal de muitos anos de casamento, mas que ainda mostra carinho, consideração, paciência, ternura? Se você perguntar-lhes, sem dúvida, vão dizer que depois de todos estes anos, ainda vem um a outro como bonito, precioso, desejável. Esta característica é fruto de anos de convivência juntos em que cultivaram esta qualidade, esta atitude de ver as virtudes, pontos positivos e não enfatizar, focar só nas deficiências. Queixas constantes é uma coisa ligada com este ponto. Se eu estou queixando constantemente da minha esposa, quer dizer, eu não vou poder realmente me focar nas suas qualidades, não é? Vou ficar pensando nas suas deficiências e vice-versa. Se ela só pensa nas minhas fraquezas, debilidades, etc., ela não vai ter tempo para pensar, talvez, em algumas qualidades que são importantes. Isso afeta a qualidade do nosso casamento, dos nossos casamentos. O técnico, para usar uma outra ilustração, que só reclama, só critica, só aponta os defeitos, grita, logo perde o respeito de seus jogadores. Mata o ânimo da equipe. O patrão que só queixa e reclama da qualidade de trabalho desanima e diminui a lealdade de seus empregados. Ele tem que buscar um equilíbrio e não só de queixar, mas também de reconhecer o lado positivo. É a mesma coisa no casamento. Quem quer estar com a pessoa que só dá tapas na cara? Ninguém. Agora, palavras negativas e críticas constantes são como se fossem tapas na cara ao nosso cônjuge. Levantam barreiras, criam emoções muito negativas, separam qualquer casal. Paulo nos dá uma receita perfeita, um remédio para este tipo de negativismo em Filipenses 4, de 6 a 8. Essas palavras se aplicam tão perfeitamente aos nossos casamentos. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas
coisas. Agora, para um pouco para pensar, aplicar essas palavras ao seu casamento. Como afetaria seu casamento? Se realmente o ambiente principal eram palavras e ações que enfatizam o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é de excelência, digno de louvor. Uau! Eu acho que os nossos casamentos melhorariam em 1000%, praticamente de noite para dia. Se agirmos pensando desta maneira, veremos nosso casamento renascer, se transformando de uma erva daninha em uma flor extraordinária, se Deus quiser. Quando nossas palavras e ações se contradizem, sempre as nossas ações acabam falando mais alto que as nossas palavras. Não estou dizendo que palavras não são poderosas, já falamos sobre isso. Palavras negativas é quase como se fosse veneno. Mas as nossas ações falam ainda mais alto. Por exemplo, a pessoa que diz, não, eu te amo, meu amor, eu te aprecio, etc. Mas suas ações contradizem as suas afirmações. Então, isso realmente afeta de uma forma muito negativa seu relacionamento. Ele ou ela diz, mas não faz. É a crítica, muitas vezes, que se ouve. Ele ou ela promete, mas não cumpre. Então, esses são dois exemplos de queixas constantes ou comuns em muitos casamentos. Uma árvore boa, Jesus diz, dá fruto bom. E uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Em outras palavras, as nossas ações vão ser ações positivas e boas, acompanhando nossas palavras, que também devem ser positivas e boas. Não quero que as duas se contradigam, não é? Isto afeta realmente o nosso casamento de forma negativa. Devemos nos disciplinar para sermos pessoas que vivem a sua fé, que produzem bons frutos em nossos casamentos. Uma outra coisa que descobrimos durante os mais de 50 anos de uma vida conjugal, realmente a vida pode se tornar mais doce com o passar dos anos. Quando um casal consegue estabelecer boa comunicação, consideração no lar, quando existe um relacionamento positivo, quando há intimidade entre os cônjuges, quando há paciência e perdão, o seu relacionamento se torna mais doce, mais precioso com o passar dos anos. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer chegar aos seus 50, 60, 70 anos, se o Senhor permitir, com um relacionamento com seu cônjuge cada vez mais doce e precioso aos seus olhos? Eu acho que ninguém, aliás, vamos dizer assim, todos nós queremos isso. E é possível. E essa é a vontade do nosso Deus, para você, para a sua vida. Mas precisamos seguir as suas instruções, a sua orientação de como fazer isto. Por exemplo, algumas das passagens que temos lido e pensado, estudado um pouco em nosso estudo. Todas essas qualidades evidenciam o que a Bíblia chama de amor. O verdadeiro amor, a Bíblia diz, nunca termina. Então, se eu estou expressando amor verdadeiro para com minha esposa, este amor nunca vai terminar, nunca vai acabar, nunca vai se esgotar. Vamos chegar até o fim das nossas vidas com um relacionamento cada vez mais sólido, cada vez mais precioso, cada vez mais bonito. Eu posso testemunhar que este foi o caso, pela graça
do Senhor no meu próprio casamento. A minha esposa já foi, ela já partiu deste mundo. Ela já não pertence mais a este mundo material. Ela já está na glória, esperando para minha chegada lá e a chegada de todos que ela amava tanto aqui na terra. Então, nós experimentamos que um casamento pode e deve crescer, pode e deve melhorar, com consideração, paciência, perdão, procurando fazer coisas e falar e fazer coisas positivas. Tudo isso contribui a uma felicidade verdadeira, duradoura de nossos casamentos. Uma outra coisa muito interessante. Aprendemos que você pode tratar problemas em vez de xingar seus problemas, não é? A sua vida, dizer que a vida não vale nada e você está recebendo algo que não merecia, etc. Vamos encarar os nossos problemas de forma positiva. Problemas sempre vão aparecer. Ninguém escapa desta vida sem passar por problemas e dificuldades e provas e tribulações. Jesus disse, neste mundo terão aflições. Eu acho que são palavras muito fáceis de entender, não é? Neste mundo que estamos agora, vocês terão aflições. Depois ele diz, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em Cristo, e seguindo a vontade de Cristo, que inclui a sua vontade para os nossos casamentos, vamos vencer as aflições, as dificuldades. Nenhum casal passa pela vida sem experimentar problemas. Faz parte do tecido da própria natureza humana. Mas aprendemos algo surpreendente. Problemas nos oferecem uma grande oportunidade. A oportunidade de conhecermos, por exemplo, melhor a nós mesmos. São durante as dificuldades que eu começo a aprender melhor a mim mesmo. A minha própria vaidade, às vezes. O meu egoísmo, às vezes. A falta de maturidade da minha parte, às vezes. Problemas matrimoniais também nos ajudam a entender o ponto de vista do nosso cônjuge, as prioridades distintas dele ou dela. Do lado positivo, problemas podem nos levar a dedicar os nossos esforços juntos, como um casal, para buscarmos solução que ambos podem aceitar. Sabe, existe muito esse pensamento que alguém tem que ganhar e alguém tem que vencer. Aliás, perder. Mas não é assim no matrimônio. Pode ser assim num jogo de futebol, ou de basquete, ou de outra coisa. Mas no matrimônio, não temos que ter sempre uma situação em que um vai ganhar e outro vai perder. Não. O que buscamos é uma solução que ambos podem abraçar. Talvez não será 100% daquilo que eu queria, ou 100% daquilo que a minha esposa queria. Mas podemos buscar uma solução aceitável aos dois. Sempre que enfrentamos um problema, este problema pode transformar-se em grande bênção para o casal. Pode nos aproximar mais e mais um ao outro. Sabe, Elizabeth e eu observamos, através dos anos, que vários casais que conhecemos, quando enfrentaram momentos de grande dificuldade, elas começaram a ficar, sua relação começou a fazer assim, seu relacionamento, começaram a se distanciar um do outro. E o interessante é que, sem realmente entender porquê, nós observamos que, pela graça do Senhor, cada vez que nós passamos por
uma dificuldade muito grande e passamos por várias, como todo mundo. A tendência nossa era nos acercar mais, pela graça do Senhor, para buscar uma solução para aquele problema que a gente estava enfrentando, que estava afetando o nosso casamento. A verdade é que cada vez que enfrentamos um problema sério, existem duas opções. Ou podemos deixar que o problema levante uma barreira entre nós, nos afastando um do outro. Ou, segunda opção, deixar que o problema nos aproxime um ao outro. Eu acho que a segunda é melhor do que a primeira, não é verdade? É melhor do que a primeira. O casamento bem-sucedido não é o casal que nunca enfrentou problemas, tudo era um mar de rosas, tudo era festa durante toda a sua vida, não sabe nem o que é discordar, enfrentar um problema difícil, etc. Mas sim, o casamento bem-sucedido é aquele casal que aprendeu a enfrentar juntos os problemas e buscar uma solução que ambos podiam abraçar, aceitar. É um casal que só aceita uma solução que ambos abraçam e em que não há vencedor ou perdedor. Ambos são ganhadores, vencedores. Desta forma, então, ambos saem vencedores. Outra coisa que é muito importante nos nossos casamentos, temos que aprender a escolher bem as nossas batalhas. Não sei se você já pensou sobre este lado, mas uma das primeiras lições que eles ensinam nos colégios militares, onde os oficiais dos exércitos, etc., vão, uma das primeiras lições que eles aprendem lá é que você tem que aprender a escolher bem a sua batalha. Se você se encontrar em batalha, numa guerra, você tem que aprender a escolher onde e como vão entrar naquela batalha, naquele guerra. Um exército tem recursos limitados, tem um certo tempo, tem uma certa quantidade de energia, de munição, número de soldados, etc. Então, o bom comandante sempre calcula tudo isso com precisão antes de entrar na batalha. Nem toda batalha vale a pena. Ou exigiria um número grande demais de soldados e recursos, ou o recurso não contribuiria à vitória final da guerra, ou tiraria recursos de outras frentes mais importantes. Todos esses são fatores em escolher bem uma batalha que vale a pena. A mesma coisa acontece no casamento. Nem toda irritação, nem todo problema merece um bombardeio completo, uma guerra até a morte. Sempre haverá diferenças, sempre haverá diferentes pontos de vista entre um casal. Sempre haverá detalhes que irritam um ao outro, mas nem toda batalha, mais uma vez, vale a pena. Há certas coisas em nossos relacionamentos que simplesmente temos que aprender a tolerar, aguentar. Por quê? Porque nosso casamento vale muito mais do que qualquer ponto mal entendido, qualquer dificuldade, etc. O relacionamento é muito mais precioso. Não vale a pena destruir o casamento sobre um ponto destes. A paciência, o fruto do Espírito Santo, é super importante nestes momentos. Eu conheço casais que nem ele e nem ela estão dispostos a perder
é nada, nunca. Não sei se você já conheceu um casal assim. Ambos competem, estão competindo, e não importa o assunto. O que importa para eles é a competição. Quem é que vai ganhar? Qual a opinião que vai prevalecer nesta discussão? O problema é que isto acaba afetando a qualidade do seu relacionamento. Não existe paz naquele lar. Estão sempre brigando sobre alguma coisa. Alguém ou ambos vão estar sempre infelizes, mal-humorados. Por quê? Por causa deste espírito de competição constante entre os cônjuges. Não sacrifica um bom relacionamento por causa de coisas que não valem a pena. Não sacrifique o seu casamento hoje sobre algum ponto de discordância que daqui 5 anos ou 10 anos, você olhando para trás, você nem lembra mais o que era o problema. Mas você ainda talvez estará sofrendo as consequências se você não souber escolher bem as batalhas. Aqueles momentos que realmente você tem que tratar com amor, com paciência, buscando uma solução. Sim, não podemos ignorar tudo e simplesmente fazer de conta que não existe, mas nem tudo é uma batalha que vale a pena entre um casal.